Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração, mais um vídeo informativo. Vocês sabem que eu tentei nos últimos dias, principalmente no vídeo de ontem, fugir um pouco da mesmice que o Flamengo nos inseriu, né? Uma responsabilidade total do Flamengo, esse desgaste que vocês estão tendo de notícias, porque de fato o clube tem tido muita dificuldade em avançar nas suas tratativas, né? Nas suas negociações, então temos batido na mesma tecla constantemente, porque não tem muito o que fazer. Então tentei fugir dessas pautas nesses últimos dias, mas hoje foi inevitável, tá? O nosso vídeo vai ser dividido em duas partes, uma dedicada às tratativas com o Bragantino, principalmente aí com o Léo Ortiz, mas também falando de Juninho Capixaba, e na outra parte falaremos sobre Flamengo e Corinthians, né? Um outro clube também que protagonizou bastante momentos com o Flamengo nessa janela de transferência, né? Deu o que falar nesse mercado da bola. Então, como tem atualizações importantes, hoje a gente não conseguiu fugir dessas pautas, tá? É importante que vocês saibam dessas atualizações e eu trouxe tudo mastigadinho para vocês. Então, deixa o like, compartilha esse vídeo com os rubro-negros, aquele esquema que vocês são craques, vocês sabem fazer como ninguém. Então, vamos seguir nesse nosso método aqui que tem dado certo para todo mundo, né? Para todo mundo sair feliz nesses nossos vídeos. Bom, vamos lá. Vamos começar falando de Flamengo e Bragantino, né? Até porque é o que envolve mais, está todo mundo ansioso por esse desfecho ou não com o Léo Ortiz, para onde vai, para onde fica. Bom, a gente sabe que o Flamengo, primeiramente, né, os primeiros contatos entre Flamengo e Bragantino foram relacionados ao Léo Ortiz. Já era um jogador que o Flamengo já mirava antes, foi tratado como prioridade desde o início ali, junto com De La Cruz. A gente até criou expectativa em dado momento que Léo Ortiz fosse anunciado ainda em 2023. Então o Flamengo já trabalhava nessa relação, mas em outro momento, logo na sequência, o Flamengo também sinalizou para uma possibilidade de fechar um pacotão com o Bragantino, juntando aí o Juninho Capixaba, né? Então Léo Ortiz mais Juninho Capixaba. A gente entendeu até que esse interesse no Juninho Capixaba poderia representar uma dificuldade na negociação com a Roma pelo Matias Vinha, que era tratado até aquele momento como a prioridade absoluta para a lateral esquerda. E aí, depois dessa sinalização, criou-se toda a especulação de quanto que o Bragantino poderia pedir por esses dois jogadores, se daria certo, se não daria. E o Bragantino bateu o martelo e definiu o valor para negociar Léo Ortiz e Juninho Capixaba com o Flamengo, que é do interesse, e seria inclusive uma negociação que mataria duas carências, né? A carência máxima, que é a lateral esquerda, e a zaga também, que ficou aí um espaço com a saída do Rodrigo Caio. Só que o Bragantino não quer qualquer valor não, gente. O Bragantino quer um valor salgadíssimo, muita coisa salgado. Eles pedem aí cerca de 20 milhões de euros. E aí, para ser mais preciso, falando em real, para deixar bem claro para vocês a quantidade de dinheiro que eles querem, o Bragantino pede 100 milhões de reais para negociar Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Tá? Esse valor foi divulgado inicialmente pelo GE. 100 milhões de reais para negociar os dois. A maior quantia, claro, é relacionada ao Léo Ortiz. O Bragantino quer negociá-lo por 12 milhões de euros, que daria aí 65 milhões de reais, e o Capixaba 6,5 milhões de euros, que representa 35 milhões de reais. Então, caso o Flamengo queira realmente insistir na negociação da dupla paulista, vai precisar desembolsar um valorzinho legal, tá? Claro que o Flamengo trabalha tentando baixar essa pedida, mas sabe também que a postura do Bragantino não tem sido muito favorável, não. O Bragantino tem se mantido aí irredutível nas suas pedidas, tanto que isso tem sido uma complicação na negociação pelo Léo Ortiz. Falaremos dele jazinho. Mas mesmo baixando a pedida, a gente não imagina que o Bragantino vai baixar tanto assim, né? A ponto de virar algo extremamente positivo e favorável para o Flamengo. Então, se quiser insistir, vai ter que abrir o bolso, tá? Para conseguir a contratação desses dois jogadores. Mas a gente sabe também que a prioridade máxima é o Léo Ortiz, né? É o foco do Flamengo. O Flamengo segue negociando aí também só sobre o Léo Ortiz, tá? Como eu já disse, inclusive, tivemos em algum momento dessa negociação a expectativa de que ele fosse anunciado, mas as coisas deram para trás até pelas exigências que o Bragantino impôs ao Flamengo, né? Ele não quis facilitar mesmo
E ali no início pediu um valor alto, chegou até 10 milhões, agora já virou 12 milhões. Tinha começado com 6 milhões, né, mas depois sinalizou que isso era para o mercado exterior e chegou aos 12 milhões de pedida. O Flamengo, é claro, não trabalha com a possibilidade de dar 12 milhões para o Bragantino pelo Léo Ortiz, tenta trabalhar também nessa quantia, chegar ali a um valor que seja bom para os dois lados, né? Um valor ali no meio. E aí quem entrou em ação agora foi o agente do Léo Ortiz, que também já mudou o tom completamente, tá? Os dois lados se reuniram ontem para tratar justamente dessas negociações com o Flamengo, e o Paulo Pitombeira, que é quem representa o jogador, já deu uma engrossada no tom, já começou a mostrar que tem perdido a paciência, porque o jogador já demonstrou não só uma, não só duas vezes, que quer ser jogador do Flamengo. O Bragantino, além de não facilitar o caminho do Flamengo, também tem tentado seduzir o jogador a renovar com o clube, né? Então tem oferecido aí não só um aumento salarial significativo, mas um projeto de carreira mesmo, sabe? A ideia do Bragantino é, inclusive, fazer do Léo Ortiz o zagueiro com o melhor salário no país. Ele tenta trabalhar nessa identificação que o zagueiro tem com o clube, para tentar, quem sabe, renovar e mantê-lo para 2024. Só que o Paulo Pitombeira, nessa reunião que teve ontem entre as partes, já deixou claro que, Bragantino, a gente não quer saber de renovação. Essa não é a questão. A gente quer a transferência para o Flamengo. É isso que o meu atleta quer. O Léo Ortiz voltou também a se manifestar nesse sentido, né, de querer se tornar jogador do Flamengo. Mais uma vez bateu na tecla com a diretoria do acordo que eles firmaram para quando ele sentisse a necessidade de sair e ele aceitasse uma proposta, né, ele considerasse essa proposta boa para a carreira dele, que o Bragantino não dificultaria a saída dele, do clube, né? Muito pelo contrário. Apoiaria, ajudaria ali, claro, dentro de um limite que fosse favorável para o clube, mas não prejudicaria ou tentaria atrapalhar essa negociação. E aí, inclusive, ele até deixa claro que o Bragantino se propôs a baixar a pedida caso ele aceitasse a proposta desse clube. Só que o Bragantino argumenta, né, ele contra-ataca, falando que esse acordo, na verdade, era pensando no mercado exterior, que não era em relação ao mercado doméstico, que é onde o Flamengo se insere. Era pensando no mercado exterior. E, enfim, o Léo Ortiz tem tentado trabalhar ali com o seu desejo de se tornar jogador do Flamengo. O Paulo Pitombeira tem reforçado isso, né? Todo momento que pode, ele reitera o desejo do jogador, inclusive, repito, engrossou o tom na última reunião. E o Flamengo trabalha na paciência, gente. Essa é a postura do Flamengo agora, não só para o Léo Ortiz, mas para todas as negociações, tá? Seja para Roma, para tratar com o Matias Vinha, seja para o Portland, pelo Evander. O Flamengo tem trabalhado com paciência. Essa é a palavra do Flamengo para 2024 até agora, paciência. E o torcedor tem que ter paciência também, porque se o clube está trabalhando ali no ritmo dele, não adianta o torcedor tentar pressionar, porque não vai acontecer. Então é meio que essa situação de torcer para que o Bragantino, de fato, comece a ceder, que o Flamengo também tem esse jogo de cintura na negociação que não tem tido agora nesses últimos dias, para conseguir um desfecho positivo, pelo menos com o Léo Ortiz, que é uma prioridade. Só que aí a gente relembra, vou bater na tecla mais uma vez, da lateral esquerda, tá? Porque a negociação com o Matias Vinha também está enrolada, a Roma também está irredutível, então o Flamengo precisa se mover. O elenco já se representa na segunda-feira, dia 8, dia 17 já tem jogo, então na outra semana já tem jogo. O Flamengo precisa agir. É importante você já ter as contratações agora nessa pré-temporada, né? Até para poder ter adaptação, entender as ideias do Tite, todas essas questões, né? A pré-temporada é um laboratório, então é o momento que o jogador tem para realmente se adaptar e etc. Seria importante que o Flamengo conseguisse fazer isso já com alguns reforços no sistema defensivo, porque até agora não veio ninguém. Seguiremos acompanhando, né, galera? É o que nos resta. Bom, para isso, agora, para finalizar esse vídeo, falaremos agora da relação Flamengo e Corinthians, né? Porque o Corinthians, supostamente, desistiu do Gabigol. Desistiu de uma relação que nunca existiu, né? Eu desisti de comprar uma cobertura em Copacabana. Desisti ontem, no mesmo horário ali do Corinthians. Eu também acabei desistindo desse negócio da cobertura, porque
Assim como o Clube Paulista, me faltou só o dinheiro. É um pequeno detalhe, foi só o que me faltou. Mas o fato é, o Corinthians desistiu do Gabigol, ou pelo menos dessa fantasia, né, desse devaneio de Gabriel Barbosa. E aí, ao mesmo tempo, segundo noticiou o Meu Timão, esfriou também o desejo pelo Thiago Maia e pelo Mateuzinho. Então, essa desistência do Gabigol recaiu ali, né, resvalou no interesse em relação a Thiago Maia e Mateuzinho. O Mateuzinho, que inclusive desperta o interesse do Bragantino, mas não quis ir para o Bragantino, não aceitou a proposta. No Corinthians, caso houvesse uma proposta oficial, ele até cogitaria, mas, ao que tudo indica, o Corinthians vai para o mercado em busca de outros jogadores e realmente desistiu de negociar com o Flamengo os seus jogadores, né? E é muito curioso porque foi o time que mais quis jogador do Flamengo na janela. Quis o Everton Ribeiro, quis o Gabigol, quis o Thiago Maia, quis o Mateuzinho, cogitou trocar jogador, mas a princípio não vai ninguém, pelo menos nesse momento, e de acordo com o portal Meu Timão, não vai mais ninguém do Flamengo para o lado de lá. Consequentemente, não deve vir o Fausto Vera, só se o Flamengo quiser, de fato, negociar. E não faz sentido caso o Thiago Maia permaneça. Então, a tendência é que esses dois clubes não conversem mais, não dialoguem nessa janela de transferências. E aí, por hoje é isso. Essas são as novidades importantes para vocês. Qualquer outra, vocês já sabem, né? Eu estou aqui repetindo, só porque é importante, tem gente nova chegando, entrando para a nossa família. Mais 7 horas da manhã, Jonas e Stelma, trazendo tudo que vocês precisam saber. 11 horas tem live, tá? Então vocês vão poder ir se aprofundar melhor, debater, botar suas opiniões. E às 7 horas da noite, vocês já sabem quem está aqui, né? Trazendo tudo que vocês precisam saber para encerrar o dia e o final de semana falando de Flamengo.